A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, ouvintes da Jequié FM, que nesse domingo, dia 2 de novembro de 2025, dia de finados, que o Senhor possa estar abençoando e consolando cada coração nesse domingo pela manhã, que cada lar receba a sua presença, a sua graça e a comunhão através do Espírito Santo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situado ali na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Mais um domingo para falarmos de Eclesiastes, hoje capítulo 3. Tudo na vida tem seu tempo determinado por Deus. E assim leremos a palavra de Deus na Nova Versão Internacional. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido.
todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Poder para conhecer, poder para compreendermos a Tua palavra e vivermos conforme a Tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, mais um capítulo do livro de Eclesiastes. Essa imersão no livro de Eclesiastes. Nos domingos anteriores, falamos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas eu gostaria de ler o versículo 1 novamente na versão ARA. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Depois de observar a vaidade das buscas humanas nos capítulos anteriores, Salomão se volta agora para um tema majestoso: o tempo. Essa realidade invisível que governa tudo o que existe. Aqui ele revela que cada evento da vida humana tem um tempo designado por Deus, tem um tempo determinado por Deus. Por isso que o versículo vai dizer que há propósito debaixo do céu. Nada é aleatório. O tempo não é apenas uma sequência de dias. É um instrumento nas mãos do Criador. O capítulo 3 do livro de Eclesiastes revela que a vida terrena é cíclica e passageira, mas que devemos aceitar cada estação com sabedoria, confiando no plano divino e na promessa de eternidade. Salomão descobre que o tempo não é um acaso, mas um projeto de Deus. O relógio da história está nas mãos de Deus Pai. A vida é feita de estações. Algumas aquecem, outras esfriam, mas todas as estações passam. O segredo é aprender a dançar conforme o tempo, sem perder a fé no maestro que rege o ritmo. Tudo tem seu tempo determinado por Deus. E porque às vezes nós dissemos ou nos auto-sabotamos que não temos tempo. Na verdade, nós temos tempo. O que não damos é a devida prioridade àquilo ao qual nos propomos a fazer. Nós precisamos ter a sabedoria em Deus e confiar plenamente, irrestritamente na pessoa divina. É a eternidade que nos espera. Não existe o ontem nem o amanhã. Nós temos o hoje, o presente, para vivermos e dedicarmos a nossa vida a todos aqueles que estão ao nosso redor. O tempo determinado para tudo. Um resumo entre os versículos de 1 a 8 do capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que é que Salomão sugere aqui nesses 8 versículos iniciais do capítulo 3?
uma lista de pares de opostos que abrangem a totalidade da experiência humana. Nascer e morrer, plantar e arrancar, chorar e rir, calar e falar, amar e aborrecer, guerra e paz. Cada par revela o equilíbrio entre os ciclos da vida. A vida é uma sucessão de ciclos e cada atividade tem um momento específico no plano de Deus. Esta lista de tempos para abrange toda a gama de significados da experiência humana, desde o nascimento à morte, da construção à demolição. O texto serve como um lembrete para não vivermos focados apenas em um momento, pois ele não dura para sempre. Toda tempestade vai passar. Todos os dias de sol virá também o dia nublado, o dia de chuva. Tudo passa, menos as palavras do nosso Criador. Aceitar que o tempo é determinado por Deus é um exercício de fé e rendição que nos liberta da ansiedade de querermos controlar tudo. A vida é uma sinfonia com notas maiores e menores. Deus é o maestro que rege o compasso de cada estação. Há tempo de plantar e há tempo de esperar. Há tempo de rir e tempo de chorar, mas em todos eles Deus continua soberano. Não importa as circunstâncias, meu amado irmão e irmã, ouvintes da GQE-FM, o que importa é estar em Cristo Jesus, é estar confiante na pessoa bendita de Deus. E eu gostaria de complementar com a visão prática e humana. Queremos viver só as primaveras, queremos viver só uma estação, a estação das flores, da beleza, do perfume, mas o inverno também é necessário. O filtro da fé não elimina as estações difíceis, ele nos ajuda a atravessá-las sem perder a esperança. Qual a aplicação para mim e para você nesses 8 primeiros versículos ao qual nós lemos? A vida cristã não é uma linha reta. Ela tem altos e baixos. A vida é uma roda gigante. Ora está em cima, ora está embaixo. É feita de estações divinamente ordenadas. Aprender a discernir o tempo de Deus é um sinal de maturidade espiritual. O sofrimento tem tempo para começar e tempo para terminar. O mistério da eternidade e o propósito divino, entre os versículos 9 a 15. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Versículo 11. Salomão reconhece que Deus é quem dá sentido ao tempo, a beleza em cada estação. Formoso em seu tempo, mas há também um mistério. O homem sente a eternidade, anseia pelo infinito, mas não compreende plenamente as obras de Deus. O autor do livro de Eclesiastes questiona o benefício do trabalho humano se não há como levar nada após a morte. Conclui que a verdadeira satisfação vem de cooperar com o propósito de Deus e respeitar o tempo determinado por Ele. A alegria genuína e duradoura é vista como uma dádiva de Deus para aqueles que vivem em conformidade com o tempo determinado que Deus colocou para mim e para você
irmãos e irmãs, ouvintes da GQE-FM, a sabedoria está em apreciar cada estação da vida e não se deixar dominar por um único momento, seja ele bom ou seja ele ruim. Nós não podemos dosar a nossa vida, pautar a nossa vida pelos momentos circunstanciais passageiros. Nós sabemos que aquilo vai passar, então temos que sempre confiar no Altíssimo, no Eterno. Nossa confiança tem que estar nele, tem que ser a presença dele para transformar a minha e a tua mentalidade. O homem tem sede de eternidade. Por quê? Porque foi criado para a eternidade. Nenhum prazer terreno pode preencher este anseio, este vazio que há no coração humano, porque só Deus satisfaz os nossos corações. A gente corre atrás de cumprir horários e prazos, mas o coração pulsa no ritmo da eternidade. Há algo dentro de nós que sabe que a vida é maior do que o dia a dia, do que as semanas, do que os anos, do que as décadas, do que os séculos. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos eternos na presença do nosso Senhor e do nosso Deus Todo-Poderoso. A beleza da vida, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM, não está em controlar o tempo, mas em confiar no Deus que administra o tempo. As demoras de Deus, os atrasos aparentes que nós humanos imaginamos, não são negação de Deus. Não é uma resposta negativa, é uma lapidação. Nós somos lapidados para quê, pastor? Para forjar o meu e o teu caráter. O sentido da existência só é revelado quando olhamos para o alto, quando olhamos para Jesus, quando olhamos para aquilo que está acima do céu e não apenas debaixo do céu. Nós precisamos ter esta consciência, estarmos apercebidos e vigilantes para quê? Para que tudo que façamos seja para a glória, para a honra, exaltação e engrandecimento do nome do nosso Senhor Deus e Pai. A justiça de Deus e a nossa limitação. A justiça de Deus e a limitação do homem. Nos versículos 16 a 22 do capítulo 3 do livro de Eclesiastes. E no versículo 16 diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a impiedade. E no versículo 17 ele disse comigo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo propósito e para toda obra. Salomão observa que, mesmo onde deveria haver justiça, há corrupção. Mas ele reafirma a fé em um Deus que julgará todas as coisas a seu tempo. A vida é um dom de Deus, tanto no início quanto no fim dela. Esta passagem reforça a ideia de que a vida terrena é passageira, mas a vida com Deus é para sempre. Nós temos que ter a mentalidade de abundância. Nós fomos criados para vivermos com o nosso Deus para sempre. E não uma vida de escassez, uma mentalidade de escassez, com uma vida terrena que é totalmente passageira. A esperança eterna em Jesus nos dá a paz e alegria duradouras, mesmo diante das dificuldades desta vida. O mal não triunfará para sempre.
O relógio de Deus nunca atrasa e o tribunal divino é inevitável. Não tem como evitarmos o tribunal divino. Não tem como escaparmos do tribunal de Deus. A sensação de injustiça é o lembrete de que o coração humano foi feito para outro tempo, o tempo da eternidade, onde tudo será ajustado. Por isso que a Bíblia revela no livro de Apocalipse que quando estivermos nos novos céus e novas terras, nós não teremos choro, não terá ranger de dentes, não terá problemas, não terá doenças, não terá enfermidades, porque agora é tudo ajustado. O tempo agora é louvar, exaltar e bendizer o nome do nosso Senhor, Deus e Pai. Quando o mundo parece injusto, confie no tempo da justiça divina. A fé não elimina o sofrimento, mas o coloca na perspectiva da eternidade. É essa perspectiva que eu e você temos que ter, e não expectativa no amanhã. Isso gera ansiedade. Toda expectativa gera frustração, decepção. Por isso que nós temos que colocar a nossa mentalidade na perspectiva do eterno, na perspectiva de Deus e não na expectativa humana. Quais lições, pastor, espirituais podemos trazer de Eclesiastes capítulo 3? Deus é o Senhor do tempo. Nada acontece fora do seu propósito. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Cada estação tem uma beleza única. Até a dor pode ser bela quando cumpre o plano de Deus. A eternidade foi escrita em nossos corações. Só o eterno pode preencher o vazio do tempo. E eu costumo dizer que todo vazio do coração humano, esse vazio enorme, só um Deus tão grande pode preencher o vazio do coração humano. A justiça de Deus tem hora marcada. A fé nos ensina a esperar e descansar em Deus. A maturidade espiritual é viver com gratidão em todas as estações. O que isso significa, pastor? Que ser maduro, espiritualmente falando, é ter um coração grato, independente das circunstâncias aos quais eu e você estamos vivendo. É gratidão. Obrigado, Senhor, pela chuva. Obrigado, Senhor, pelo sol. Obrigado, Senhor, porque está nublado. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E qual a aplicação prática que tiramos do capítulo 3 do livro de Eclesiastes? Qual a praticidade para que nós vivamos baseado e controlado por um Deus Pai maravilhoso, um Deus Pai que quer só o nosso bem? De que forma vamos agir dentro da vontade desse Deus Todo-Poderoso? A primeira coisa é confiar nele. Confie em Deus. Entenda que Ele tem o tempo certo para cada coisa em sua vida. Seja um projeto, um relacionamento, uma mudança, uma transformação de mentalidade. Qual outra aplicabilidade na prática? Viva o presente. Aproveite cada fase da vida.
seja a alegria, a tristeza, a juventude ou a maturidade, pois cada um tem seu propósito. Não adianta eu querer viver o ontem, passou. Não adianta eu querer viver o amanhã, não chegou ainda. Viva o presente. Mateus capítulo 6, versículo 34. A Bíblia diz: não vos preocupeis, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta o mal a cada dia. Então, viva o hoje, entrega tudo hoje. Todo o propósito de Deus debaixo do sol, você entrega hoje. Não deixe nada para amanhã, porque o amanhã não existe. Eu poderei dormir hoje e não sei se acordarei amanhã. Busque a sabedoria divina. Peça a Deus a sabedoria para discernir o momento de agir e o momento de esperar, o momento de falar e o momento de se calar. Busque discernimento espiritual, sabedoria divina. Para quê? Para agirmos no momento oportuno, de maneira sábia, inteligente, cheio de conhecimento de Deus para a glória dele. Tenha esperança eterna. Você foi criado para a eternidade. Então tenha essa esperança no teu coração. Lembre-se que esta vida é passageira, mas a promessa de Deus é para a eternidade. É a verdadeira esperança que nos dá força para enfrentar os desafios do dia a dia. Que reflexão poderemos tirar com esse filtro da eternidade? O que podemos refletir nesta mensagem, ao qual o capítulo 3 do livro de Eclesiastes nos mostra? O sol continua a nascer e a se pôr, mas quando aprendemos a enxergar a vida com o filtro da eternidade, percebemos que cada amanhecer é um presente de Deus e a cada entardecer é uma promessa de vivermos a eternidade com Ele. Assim como o filtro solar protege a pele da intensidade do sol, a fé nos protege ou nos protegem o coração da intensidade do tempo. Ela não impede os dias difíceis, mas revela a beleza até na escuridão. Cada momento da existência humana, com suas dualidades e ciclos, está sob o controle soberano de um Deus eterno, que estabelece o tempo perfeito para cada propósito debaixo do céu. Os livramentos dos problemas terrenos podem se transformar em um sentimento de vaidade quando não se tem um propósito eterno. Aqueles que buscam a Deus e vivem de acordo com sua vontade podem ter a certeza de que encontrarão sentido e propósito em todas as estações da vida. Se buscarmos a Deus e vivermos de acordo com a sua vontade e propósito, teremos a certeza, meu irmão e minha irmã, ouvintes da GQE FM, que em cada estação vivida, a presença do Pai está conosco. A vida é uma tapeçaria. Nós vemos o avesso do tapete.
cheio de nós e fios soltos. Mas Deus vê o lado certo do tapete, com um desenho perfeito. O tempo é o pincel de Deus e a eternidade é a tela onde Ele pinta a sua graça através do seu Filho Jesus de Nazaré, o seu único Filho, o primogênito dentre os mortos, o primogênito ressurreto, porque nós também teremos um corpo glorificado para vivermos a eternidade. Viver debaixo do sol sem Deus é desespero. Viver debaixo do sol com Deus é descanso. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.